Obrigado por essa noite tão especial que o Senhor programou para nós. Obrigado pela liderança desse lugar. Obrigado por cada irmão que aqui está, Pai. Obrigado pela sua unção disponível. Obrigado por Jesus naquela cruz que mudou a nossa eternidade para sempre, que mudou a nossa realidade enquanto nós estivermos aqui. Obrigado, Jesus, por essa noite tão poderosa. Obrigado porque nós receberemos grandes coisas da sua palavra essa noite. Sairemos daqui acrescentados pelo Senhor, enriquecidos pelas suas verdades. E daremos ao Senhor o nosso melhor culto até aqui. Esse será o nosso melhor culto até aqui. Essa será a nossa mais valiosa entrega ao Senhor até aqui, em nome de Jesus. Se você crê, se você concorda comigo, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, dá um sorriso para ele, diz: olha, que bom que você veio. Graças a Deus. Essa é uma noite que o Senhor preparou para nós. E esse é um tempo que Ele nos deu, um tempo de adoração. E Ele está aqui presente para receber o nosso louvor. Amém? Ele é digno da nossa entrega. Glória a Deus. Eu tenho alguns avisos importantes aqui para você. Nós estamos aqui iniciando hoje a Black Week, lá também no nosso Verbo Shop, com 20% de desconto em todos os livros que nós temos lá. E essa é uma grande oportunidade para você. Eu quero te dizer que esses livros são enriquecedores. Muitas coisas da sua vida serão mudadas por meio do hábito da leitura. Talvez você esteja sentado aí e esse assunto talvez não te importe muito, mas eu quero te animar a você se importar com esse assunto. Leia, o Senhor vai te alcançar e vai te ensinar muitas coisas por meio do entendimento da palavra. Esses livros, eles ensinam muitos versículos. Eu compreendi lendo livros. A gente lê versículos e às vezes não temos uma compreensão, e às vezes quando você lê uma literatura, você compreende muitas coisas que estão na palavra. Então esses livros nos ensinam a respeito da palavra de Deus. Então aproveita essa oportunidade hoje e domingo, todo o nosso Verbo Shop com 20% de desconto. Então ao final já passa lá, também aproveita para você dar um presente a alguém. Aproveita essa oportunidade, amém? O gerente enlouqueceu e você não vai perder a oportunidade de passar por lá e aproveitar esses descontos aí. E eu quero também falar sobre a nossa formatura que vai acontecer no sábado. Você está animado? Essa é a nosso maior evento do Rema, irmãos, e essa é uma grande oportunidade. Se você já é um graduado do Rema, você sabe exatamente o que essa escola, por meio do ensino da palavra, promoveu na sua vida. Então veja isso também como uma oportunidade de você levar pessoas, leve seus convidados, seus vizinhos, os seus amigos. Vamos prestigiar também aquilo que o Senhor tem feito na vida dos alunos que estão sendo graduados agora, os outros que estão concluindo o primeiro ano e vão iniciar o segundo ano. Então vamos lá fazer essa festa juntos. Essa é uma oportunidade que nós temos de celebrar mesmo. E esse evento vai acontecer ali no Centro de Eventos Sucesso, que fica ali na frente da Sarafim, com Anísio de Abreu. Você já sabe onde é. Então sábado às 20 horas estaremos lá, vamos fazer uma grande festa. Leva uma caravana com você. Aqui tem líder de VC. Glória a Deus, você que é líder de VC, vamos fazer igual nós fazemos com o Encontrão. Leva todo o seu grupo, aproveita essa oportunidade. É uma oportunidade que nós temos de divulgar essa escola também, a escola que mudou a nossa vida, que tem acrescentado grandes coisas por meio da palavra. A sua família também vai alcançar a vida do seu convidado. Então não deixa de levar alguém, leva o seu grupo, você que lidera um VC, aproveita essa oportunidade. Nós teremos também no próximo domingo aqui nos nossos 2 cultos, tarde e noite, né? Tiago Freitas vai ministrar aqui pra gente, irmãos. Ele é um homem poderoso no Senhor, um mestre na palavra. Ele faz parte da coordenação doutrinária do Ministério Verbo da Vida, e ele vai ministrar a palavra aqui para mim e para você no domingo, à tarde e à noite. Então vem, traz alguém com você e será um tempo maravilhoso, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Cadê os nossos visitantes? Tem alguém que está aqui hoje à noite pela primeira vez? Faz um sinal aí com a sua mão. Nós queremos festejar a sua vinda também. Glória a Deus, todos de casa, né? Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Glória a Deus. Prepare aí o seu bolso, prepare aí o seu aplicativo. Abra também a sua Bíblia lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9. Versículo 9 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros, assim como transbordarão de vinho
os teus reservatórios. Esse texto, esses 2 versículos são muito conhecidos da nossa parte e a gente deve de fato ministrar e pensar e meditar sobre esse texto todos os dias. A gente deve tirar um tempo para pensar sobre isso, porque essa honra ao Senhor não é algo simples, não é algo qualquer. O versículo 5 eu sempre gosto de dizer que ele fala sobre uma confiança, o versículo 6 fala sobre um reconhecimento do Senhor, e ele vai falar sobre nós não confiarmos na nossa própria sabedoria no versículo 7, e aí no versículo 9 ele fala sobre essa honra que nós vamos entregar ao Senhor. Então essa honra não é qualquer coisa, essa honra fala sobre muitas coisas. Essa entrega, esse momento é uma representação para mim e para você daquilo que nós cremos, é um ato de fé. Nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas é um ato de fé. Você pode dizer isso? Dizimar e ofertar é um ato de fé. Glória a Deus. Você pode separar os seus dízimos, as suas ofertas. Você que está aí no Brasil todo nos acompanhando pelo YouTube, eu quero estimular você a participar desse momento tão especial, que também é o nosso culto ao Senhor. Apareceu para você um código QR Code que vai te direcionar para as nossas contas, para as contas da nossa igreja. Você que está aqui, você já sabe, o Pix está aqui atrás. Lá atrás também estão posicionadas as tesoureiras, e nós vamos poder ofertar ou dizimar no cartão de crédito ou de débito. Não sei, você vai ficar à vontade para aproveitar esse momento especial de adoração ao Senhor. Nós vamos entregar a Ele o melhor essa noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Você quer estender aí as suas mãos, o seu envelope? Vamos agradecer ao Senhor e consagrar aquilo que nós viemos aqui entregar a Ele. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de ofertar, de dizimar na sua casa. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de aprender aquilo que a sua palavra diz. Nós queremos te entregar essa noite honra. Fazemos isso com todo amor e com toda a alegria do nosso coração, crendo, Pai, que sempre haverá da parte do Senhor uma resposta que multiplica aquilo que nós te entregamos. Em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos. Você está pronto para receber uma palavra que vai mudar a sua vida para sempre? Graças a Deus. Você pode orar junto comigo? Por gentileza, abaixa sua cabeça em forma de reverência, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa noite preciosa que você preparou para nós. Estamos animados, estamos aqui prontos para receber de uma palavra poderosa que vai certamente impactar, que vai certamente marcar e transformar as nossas vidas. Somos gratos, porque até aqui a tua poderosa mão tem estado sobre nós, temos sido guardados, protegidos, livrados, supridos em todas as áreas das nossas vidas. Por causa da tua bondade, por causa da tua fidelidade, te amamos, te bendizemos, te reconhecemos. Recebe, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite. É um prazer para nós estarmos aqui para receber da tua palavra. Faz, opera, realiza, segundo o teu querer. Espírito Santo, você tem total liberdade para agir no nosso meio, para falar conosco. Em nome de Jesus, quem crê diz amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. Sábado nós vamos ter a formatura do Rema. É um evento imperdível, grandioso, maravilhoso, tudo sendo preparado com muito carinho, com muita excelência. E eu não quero convidar você, mas eu quero convocar você. Né? Você que é graduado do Rema, você tem uma aliança com o Rema. O Rema não acabou na sua vida, pelo contrário, o Rema só começou. Então, você sabe os efeitos, você sabe o que Deus fez e realizou na sua vida através dessa escola poderosa. Então, eu quero estar convocando você para estar lá, você que é graduado, leva algum convidado com você, leva aquele crente meia boca, aquele crente que você conhece, que não vive tão bem a palavra. É uma oportunidade para ele estar sendo impactado, ele vai ver certamente
aquilo que Deus está fazendo na vida daqueles alunos que vão se graduar, ele vai ver a excelência, ele vai experimentar da unção que está disponível naquele dia. E você que não que você que ainda não fez o Rema, eu quero também convocar você para estar lá, para você conhecer. No mínimo você vai ser grandemente abençoado, no mínimo você vai receber uma palavra poderosa, vai sair de lá inspirado. Eu tenho a convicção que certamente valerá a pena. Então, sábado, nós temos um compromisso, tá? Lá no Centro de Eventos Sucesso, e será um sucesso, amém? Então, eu creio que todos nós seremos grandemente abençoados no sábado, tá bom? E vamos lá honrar e prestigiar os nossos irmãos que estão se graduando, né? Você que está se graduando da turma do 2º ano, que está aqui conosco, parabéns, né? Você que é do 1º ano, parabéns. E eu creio mesmo que será uma festa grandiosa, maravilhosa. Dito isso, por falar em Rema, o tema da mensagem de hoje é uma das matérias do Centro de Treinamento Bíblico Rema, é a matéria Caráter de Deus. Então, nós vamos falar hoje sobre o caráter de Deus. Eu quero que você abra comigo rapidamente, lá em Mateus capítulo 11, no verso 2. Mateus capítulo 11, verso 2, se você abriu, diga, Deus tem caráter. Diga, o caráter dele expressa a sua bondade. Mateus capítulo 11, verso 2 diz assim: quando João Batista ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Versículo 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres a gente não fala nada. É isso? E os pobres continuam sendo pobres, miseráveis, tadinho deles. A gente dá esmola para eles, a gente ajuda, faz obra social, caridade. É isso que está escrito? O que está dizendo aí? Aos pobres está sendo pregado o Evangelho, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Irmãos, nós servimos a um Deus que tem um caráter, e o caráter de Deus expressa e revela a sua bondade, expressa e revela o seu propósito, expressa e revela a sua fidelidade para com o homem. Nós servimos a um Deus que é bom, fiel e verdadeiro, que cuida de nós, que supre cada uma das nossas necessidades. Eu sei que muitos de nós aprendemos sobre Deus da maneira errada. A gente muitas vezes cresceu com aquele intuito, né? com aquele ensinamento, às vezes dos nossos pais, às vezes de alguém próximo, um parente. E a gente ali, criança, pequeno, a gente vai recebendo uma influência, às vezes negativa. Eu me lembrando que quando eu era pequeno, eu ia colocar o dedo na tomada e aí alguém dizia, não bota não, porque Deus castiga. Não é assim? Eu me lembro que quando eu era pequeno, que eu fazia alguma travessura, minha avó botava uns caroços de arroz no chão, dói demais, e ela mandava eu me ajoelhar, virado para a parede, e eu tinha que rezar Pai Nosso e Ave Maria. Então isso para mim criou uma ideia de que oração é algo ruim, é uma punição, é uma penitência. Então a gente precisa ter muito cuidado em como a gente cria os nossos filhos, porque isso podem criar bloqueios, barreiras, podem influenciar na forma como ele vê Deus, como ele vê as coisas relacionadas à palavra de Deus e à Bíblia. E muitos de nós crescemos nessa realidade e tivemos um encontro com Jesus, e a maioria de nós, talvez aqui, nasceu de novo numa outra igreja, e também aprendeu de alguma forma errado, alguma doutrina, algum ensino sobre como Deus é, sobre o caráter de Deus, sobre a bondade de Deus, sobre a fidelidade de Deus,
sobre como o propósito e o plano de Deus é expresso. E é interessante porque aqui nessa passagem, talvez se nós rasgássemos toda a Bíblia, se todas as Bíblias fossem queimadas, se todas as Bíblias fossem destruídas, mas só sobrasse Mateus capítulo 11, do verso 2 ao verso 6, seria suficiente para a gente entender o plano de salvação que Deus estabeleceu para a humanidade. Porque olha que coisa interessante, João Batista, ele estava preso, ele já conhecia Jesus. Ele já tinha tido contato com Jesus, eles já haviam conversado juntos. Ele batizou Jesus, ele havia falado inspiradamente, né, de uma maneira inspirada pelo Espírito, que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Mas nesse instante, João está duvidando. Nesse instante, João está num momento de dúvida. E aí ele diz, é ele mesmo? E ele manda perguntar, através de seus discípulos, para Jesus, se ele era mesmo o Cristo que haveria de vir. E o interessante é que Jesus responde para eles dizendo, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Aqui, irmãos, nós não vemos Jesus dizendo, olha, os pecadores são destruídos. Aqueles que desagradam a Deus, a gente mata. Aqueles que não realizam a vontade de Deus, que desobedecem, que escorregam em algum ponto, a gente vai punir de alguma forma. Veja que o ponto que Jesus traz para aqueles homens é que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. Jesus, em outras palavras, estava dizendo, olha, eu sou a solução para todos os problemas da humanidade. Até mesmo se alguém morrer, será ressuscitado. E o interessante, eu quero chamar a sua atenção, porque ele diz, e aos pobres é pregado o Evangelho. Isso nos mostra, irmãos, que o Evangelho ele está relacionado à prosperidade e riqueza. O Evangelho não está relacionado à pobreza, porque senão Jesus teria dito, e aos pobres, eles vão continuar sendo pobres, ou aos pobres é feito caridade. Tem muita gente que pensa que a igreja, ela se resume a obras sociais. Mas a igreja não se resume a isso. A igreja faz isso, a igreja pratica isso. Mas a igreja não se resume a obras sociais. A igreja não se resume à caridade. Isso é muito aceito na sociedade, as pessoas acham bonito. Mas a igreja não é isso. A igreja, ela é o corpo de Cristo aqui na terra. Então, da mesma forma que Jesus realizou esses sinais, nós também devemos realizar, porque nós somos a continuidade dele aqui na terra. Você está aqui? E diz que aos pobres é pregado o Evangelho. Olha para a pessoa que está do seu lado. Para os pobres, a gente não dá dinheiro. Para os pobres, a gente prega o Evangelho. Uau! Jesus fala isso porque o Evangelho é a única coisa que tem o poder para transformar a vida de alguém. Inclusive tirar alguém do cenário de pobreza. Inclusive tirar alguém de um cenário de doença. Inclusive tirar alguém de um cenário de fracasso, de escassez. Aleluia. E Jesus diz, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Quando nós não aceitamos essas verdades, de que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, de que o plano de Deus é salvar e não condenar a humanidade. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse. Não perecesse, ou seja, o propósito de Deus é que ninguém pereça, mas que tenha a vida eterna através de Cristo Jesus. E quando nós não aceitamos essa verdade, quando a gente começa a achar que Deus é bom e mal ao mesmo tempo, nós estamos tendo Jesus como motivo de tropeço. Vou explicar melhor para você. Quando nós não aceitamos as verdades da palavra, não se trata do que a gente aprendeu quando era pequeno, não se trata da influência da sociedade, da mídia, de como as pessoas veem Deus, se trata de como Deus se apresenta para nós, através de Jesus, na sua palavra. E se a gente não reconhece isso, se a gente não entende isso, nós estamos tornando Jesus tropeço para nós. Era a parte que você dava um amém?
Então essa passagem, Jesus está mostrando o propósito dele como Messias, como ungido, como o Salvador do mundo. Ele veio para curar os enfermos, ele veio para ressuscitar os mortos, ele veio para pregar o evangelho para os pobres. Ele não veio para matar, pelo contrário, Jesus em outra passagem ele diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Ele disse, eu porém vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Diga, Deus não é mau. Diga, Jesus não é mau. Atos capítulo 10, verso 38. Abre comigo rapidamente. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o mal, fazendo destruição, causando dores, colocando câncer nas pessoas, provações e tentações, colocando o crente na moinha de Jeová. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O que está dizendo aí, irmão? Que ele foi por toda parte, ele andou por toda parte, fazendo o bem e curando a alguns. Curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. É interessante porque aqui o texto deixa bem claro a associação que há entre doença e Satanás. Porque diz que Jesus curou a todos os oprimidos do diabo, não diz que ele curou a todos os doentes. Não diz que ele curou a todos os enfermos, diz que ele curou a todos os oprimidos do diabo. Ou seja, uma enfermidade, quando ela se apresenta na nossa vida, ela de forma direta ou indireta, ela tem parte com o diabo, não parte com Deus. Lucas está deixando bem claro no texto que Jesus, ele curou a todos os oprimidos do diabo. Mas é interessante porque as palavras anteriores diz que ele fazendo o bem. Ou seja, não diz que Jesus fez o mal, diz que Jesus fez o bem. Você está aqui, querido? Diga, Jesus fez o bem. Ele foi por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Ou seja, a doença, ela é uma opressão diabólica. Não diz que Jesus curou a todos os enfermos, a todos os doentes, mas curou a todos os oprimidos do diabo. Tiago capítulo 1, verso 13, diz assim, acompanha comigo, Tiago 1, verso 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Alguém pode dizer assim, rapaz, essa tentação é Deus colocando na minha vida para me provar. Isso aqui é uma prova, Deus está me provando. Irmão, aguenta esse câncer, porque é Deus provando o seu caráter, provando você. Isso aí está acontecendo com fulano, essa doença terrível, porque fulano é muito arrogante, então Deus está tratando ele. Irmãos, Deus não usa das armas do diabo para ensinar os seus filhos, porque Deus é bom. Jesus, em certa vez, ele disse, qual o pai que o filho pedindo um pão, o pai dá uma pedra? Ou o filho pedindo um peixe, o pai dá um escorpião? Ele disse, nenhum pai faz isso. Ele diz, quanto mais o Pai Celestial, que é bom. 2 améns, obrigado. 2 pessoas ajudaram na pregação. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E como Ele não pode ser tentado pelo mal, Ele também a ninguém tenta. Pode ficar tranquilo, a tentação não vem de Deus. A provação não vem de Deus, porque Deus não tem parte com o mal. Oh, aleluia. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Cada um é tentado pela sua própria fraqueza, desejo, concupiscência.
Todos nós temos fraquezas, desejos e somos tentados por elas. Mas Deus não tem parte com isso. Pelo contrário, Deus é quem traz o escape, o alívio. Jesus, na sua obra redentora, Ele nos livrou do pecado. Nós não pertencemos mais à lei do pecado e da morte, mas estamos debaixo da lei do Espírito da vida. A vida de Deus está sobre nós. Agora, irmãos, nós somos justiça de Deus. Estávamos condenados ao pecado, mas por causa da obra redentora de Cristo Jesus na cruz, nele fomos feitos justiça de Deus. Você é justo diante de Deus. Verso 15. Então a cobiça, o desejo, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aí no verso 16 ele diz: não vos enganeis, meus amados irmãos. Quando ele diz não vos enganeis, é porque tinham pessoas que estavam sendo enganadas por doutrinas erradas. Isso ele falou há quase 2000 anos atrás. As doutrinas erradas persistiram, ainda existem nos dias de hoje. Ainda tem pessoas dizendo que Deus coloca enfermidade, que Deus mata, que Deus tenta. Você está aqui, querido? Mas Deus não tem parte com o mal. Deus não mata ninguém. Deus não coloca enfermidade nos seus filhos e nem em pessoas. Esse não é o caráter de Deus. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, diga toda. Ele não diz algumas, ele não faz uma seletividade. Ele diz toda boa dádiva. Todo dom perfeito vem do alto, são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Em outras palavras, Tiago estava falando, olha, tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é bom vem do alto, vem de Deus, vem do céu para você, porque Deus é bom, Ele dá coisas boas para os seus filhos. E tem mais uma coisa, Ele não muda. Ele é bom, dá coisas boas e ponto final. Para por aí. Aleluia. Diga, Deus não muda. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Existia uma filosofia, um pensamento filosófico que surgiu 300 anos antes de Cristo. E esse pensamento, ele perdura até hoje. É o chamado estoicismo. O estoicismo é um pensamento filosófico que prega a existência de deuses. E diz que os deuses, eles são bons e maus ao mesmo tempo. E eles são os responsáveis por tudo que acontece na vida do ser humano. Se você ganhou um prêmio, foram os deuses quem te deram. Se você perdeu tudo na vida, foram os deuses quem tomaram. Esse é um pensamento filosófico que infelizmente entrou no meio da igreja, lá atrás. É por isso que Tiago fala, não vos enganeis, meus amados irmãos. Tem os pensamentos filosóficos por aí, entre eles, um pensamento criado por Zenon, o estoicismo, que diz que os deuses são responsáveis pelo bem e pelo mal. Isso entrou na igreja e começaram a dizer que o Deus, que a gente crê, o Pai, ele é bom e ao mesmo tempo é mau. Isso é estoicismo, isso é filosofia grega. Os deuses do Olimpo, os deuses gregos, Zeus, Hermes, Apolo, eles eram deuses bons e maus ao mesmo tempo. Zeus, ele trazia a bênção para as colheitas, e ao mesmo tempo ele vinha na forma de homem, estuprava mulheres, e fazia filhos, chamados semideuses. Onde eu estou querendo chegar, por que eu estou falando isso para você? Porque tem muito crente que acredita que o nosso Deus é exatamente como os deuses gregos, bom e mal ao mesmo tempo. Deus me deu, Deus tomou. Irmão, nós não servimos a um Deus bipolar. Os deuses do Olimpo, eles não são deuses com um D maiúsculo como o nosso. Eles são entidades caídas, demônios. Eles são histórias. Eles são figuras da natureza humana caída. E às vezes a gente quer compreender Deus pela nossa ótica humana.
Aleluia. Nós não podemos compreender Deus pela ótica humana. Aleluia. 1 João capítulo 4, verso 8 diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus não é ódio, Deus é amor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 4 diz: o amor é paciente, benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. A Bíblia diz que Ele é amor. E a descrição do amor, que é Ele, é exatamente isso que está escrito em 1 Coríntios 13. Paciente, puro, benigno, eterno, não há de ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. Tudo sofre, tudo espera, tudo crê, tudo suporta, jamais acaba. Colossenses capítulo 1, verso 15, diz que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quer conhecer Deus, quer conhecer o Pai, olha para o Filho. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele mesmo disse que ele não faria nada, ele não fez nada, a não ser o que ele viu o Pai fazendo. Você não viu Jesus colocando enfermidade em alguém. Você não viu Jesus colocando um câncer em alguém. Você não viu Jesus matando alguém. Você não viu Jesus amaldiçoando alguém, a não ser uma figueira que não dava fruto. Mas nós vimos em Atos, no capítulo 10, que Jesus ele foi por toda parte, fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Quer conhecer o caráter de Deus? Olha para o que Cristo fez. Cristo curou, Cristo libertou, Cristo amou. Lembra da passagem da mulher adúltera? A mulher foi pega em adultério. Ela era digna de ser apedrejada. Ela era digna de morte. Os homens trazem aquela mulher para Jesus. E Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos os homens saíram. Aquela mulher ficou lá, chorando, desolada. Mas sabe quem era o único que podia jogar a pedra naquela mulher? Porque era o único que não tinha pecado. Ele, Jesus. Ele poderia. E se ele jogasse a pedra naquela mulher, todos nós entenderíamos. Porque ele estava cumprindo um mandamento, uma lei. Mas quando Jesus, ele diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele poderia ter jogado. Mas quando ele não joga, ele está mostrando que o plano e o propósito de Deus, através dele, não era condenar a humanidade, ainda que ela merecesse, mas era salvar. Por isso ele diz para a mulher: filha, teus pecados estão perdoados, vá e não peques mais. Mas a gente tem um olhar para Jó. Deus tomou tudo de Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, bendito seja. O problema, irmãos, é que é muito fácil a gente crer mesmo que Deus ele é bom e mau ao mesmo tempo. Nós fomos programados para isso. Isso é para as pessoas que têm uma visão de fracasso. São para os preguiçosos, fracassados, limitados. Porque toda religião vai dizer que os deuses a quem elas servem, toda religião vai pregar que os deuses principais, alvos da adoração dela, eles são bons e maus ao mesmo tempo, eles dão e tiram, todas. Buda, né? Krishna, Alá. Tem muito crente que fala dos muçulmanos, mas é igual ao muçulmano. Os muçulmanos são assim, eles acreditam, irmão, que Deus, ele faz tudo. Deus é bom e mau ao mesmo tempo, e está tudo bem, é assim mesmo, tem que matar os infiéis. Aleluia. Tem muita gente que critica os católicos,
porque fazem procissão, pagam promessa, mas tem muito crente assim. Não se trata do que a gente fez, ou que a gente faz, mas do que Cristo fez. E nós não vivemos uma religião, irmão. Você não nasceu de novo para ser religioso, você agora é filho de Deus. Nós estamos debaixo de liberdade. Nós somos libertos da religiosidade. E os fracassados é que pensam, não, bota toda a responsabilidade em Deus. Os calvinistas pregam isso. Né? A soberania de Deus. Deus faz tudo. Mas quando nós entendemos a palavra, quando nós temos a revelação da palavra, nós vamos ver, irmãos, que a responsabilidade é nossa. Nós somos os guardiões da santidade que Jesus conquistou na cruz. Nós é quem devemos orar, nós não temos mediadores. Quando nós pecamos, nós devemos confessar os nossos pecados direto a Deus. Não tem sacerdote no meio. Não tem santo no meio. Não tem deuses no meio. Mas tem crente crendo assim. Deus me deu, Deus tomou. Está tudo bem, foi Deus. Não. Nós não entendemos que quando acontecem coisas erradas nas nossas vidas, são fruto de escolhas erradas que nós temos, que nós tivemos. Mas não, é mais fácil a gente acreditar que foi Deus mesmo, a gente se conforma. Foi Deus quem levou. Bateu o carro? Não, não foi porque eu fui displicente, não. Foi Deus mesmo, né? Que fez. Então, assim, está na vontade de Deus. Tudo na vontade de Deus. Isso é preguiça de estudar a Bíblia. Isso é falta de compreensão das Escrituras. Isso é falta de assumir uma responsabilidade. E quando alguém diz que Deus é bom, aí dizem, não, isso é o evangelho light, porque o evangelho é de sofrimento. Irmão, a palavra evangelho é boas novas. Não são más novas, não são más notícias, são boas novas. Deus é bom, Ele enviou o seu Filho para morrer numa cruz por mim e por você, para a gente ter vida eterna e vida abundante aqui na terra. São boas notícias. Se as coisas dão errado na nossa vida, não é culpa de Deus, não é culpa da palavra. São nossas escolhas, ou resistências do diabo. Nós temos um inimigo. Mas a gente fica olhando para Jó, fica olhando para Sodoma e Gomorra. É engraçado, irmão, porque as pessoas não leem a palavra. Os sofrimentos que aconteceram com Jó, primeiro que Jó era o homem mais rico do mundo naquela época. Ele era bilionário, uma fortuna incalculável. E o sofrimento que aconteceu na vida de Jó, Jó perdeu tudo, a saúde, os filhos, o dinheiro, tudo. Até a mulher que era um carrego na vida dele. Que essa mulher ter perdido foi um livramento. Mas olha, o sofrimento na vida de Jó não durou uma vida inteira. Duraram 9 meses. Diga 9 meses. Depois de 9 meses, irmãos, a Bíblia fala que Jó foi restituído em dobro de tudo que ele tinha. E é engraçado porque ele mesmo deixa registrado, dizendo, antes eu conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora, por meio dessa restituição, por meio dos milagres que aconteceram na minha vida, ele não olha para o sofrimento, ele olha para as bênçãos, ele olha para as coisas boas que aconteceram na vida dele. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Ele olha para a bênção do Pai das luzes, e ele diz, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Os meus olhos contemplam a bondade dele. Para de olhar para o sofrimento, para as coisas ruins. Para de olhar para a vida ruim que Jó teve, o momento ruim que Jó teve. Olha para o contexto inteiro. Aleluia. Olhamos para Sodoma e Gomorra, uma cidade completamente perdida, duas cidades completamente perdidas, pervertidas no pecado, a ponto de anjos estarem lá e eles quererem a cidade se reunir para estuprar os anjos. Meu Deus. O próprio Ló, já corrompido na sua mente, ele mesmo corrompido na sua mente, por causa da influência do pecado que existia ali, ele diz, espera aí gente, não estupra os anjos não,
Eles são seres divinos, celestiais. Pelo amor de Deus, não façam isso. Estuprem minhas filhas. Meu Deus. Olha só, irmãos. Aí eu te pergunto, uma cidade dessa merecia estar de pé a ponto de estuprar anjos? Querer estuprar anjos? Imagina as outras coisas que eles faziam. Então houve um juízo ali de Deus. É algo específico. E mesmo assim, o modus operandi de Deus: se tiver justos, podem sair. Se tiverem justos, podem sair. Os justos são livrados. Aleluia. Eu não vou ter tempo para falar sobre isso. Queria muito, mas o meu tempo já acabou. Em outra oportunidade eu posso falar melhor sobre o juízo de Deus. Porque até Deus, quando se revela ou se mostra em juízo, é um ato de misericórdia. Até o juízo de Deus, irmãos, tem um propósito de bondade e de misericórdia. Você não serve a Alá. Não. Você serve a um Deus bom, um Pai. Lucas, capítulo 9, verso 51, vou encerrar com isso. Lucas 9. Vamos no 54. Jesus e seus discípulos estavam viajando e eles precisavam passar por Samaria, porque eles iam para Jerusalém. E os samaritanos não se davam com os judeus, e os samaritanos, percebendo que eles iam para Jerusalém, fecharam seus hotéis. Então nenhum hotel quis receber Jesus e os seus discípulos. E por causa disso os discípulos ficaram muito revoltados com aquilo, porque era uma discriminação racial, era algo injusto. E aí, no verso 54 diz assim: vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Essa é a visão que muitos crentes têm. Não é assim? Vamos lá, vamos orar para fulano morrer mesmo. Orações imprecatórios. O presidente tem que morrer mesmo. O ministro do Supremo, vamos orar para vir fogo do céu. Mas olha que interessante, irmãos. Se nós servíssemos a um Deus que tivesse esse tipo de pensamento, se nós servíssemos a um Deus que é bom e mau ao mesmo tempo, que dá e que toma ao mesmo tempo, certamente nós veríamos uma atitude diferente aqui. Porque era injusto mesmo, era digno, era passivo de haver um juízo ali naquele momento. Mas olha que coisa interessante, olha a resposta que Jesus dá. Jesus, porém, verso 55, voltando-se, os repreendeu. Jesus os corrigiu, disse: ei, gente, não é assim não. Ele disse: vós não sabeis de que espírito sois? Uau! Quando você começa a duvidar do caráter de Deus, quando você começa a duvidar da bondade de Deus, quando você quer agir na sua carne e querer versículos bíblicos para respaldar o seu pensamento, e nisso você afetar a estrutura do caráter de Deus, você está debaixo de um outro espírito. É o que Jesus está dizendo: olha, vocês não sabem de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Aleluia. Quando algo estiver acontecendo na sua vida, algum problema, alguma circunstância se levantando, irmão, você pode pensar o que for, mas você nunca pode colocar o caráter de Deus em xeque. Você nunca pode dizer, pensar e levantar um pensamento onde você diga: rapaz, é Deus me punindo. É Deus trazendo o fogo do céu para me consumir. Porque Jesus está falando: vocês não sabem de que espírito vocês são? Aleluia. Tiago, capítulo 1, verso 21. Agora eu encerro de verdade, meu último. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade. Tem muito crente com impureza e acúmulo de maldade. E Tiago está falando: olha,
Se despoja, se despe disso. Se despojar significa se despir, ficar nu. Roupas erradas. Tira isso da tua vida. Impureza e acúmulo de maldade. Sabe o que é isso? É aquele pensamento de que Deus dá e Deus toma. É aquele pensamento de que evangelho é sofrimento. Alô? Nós sofremos como crentes, mas perseguições. Sofremos andando em amor. Não é sofrendo punições de Deus. As tentações, Deus levantando provas, Deus nos provando, Deus nos tentando, Deus colocando enfermidade em nós. Não, não é isso. O sofrimento que nós enfrentamos, que nós passamos nessa vida, devem ser sofrimentos porque somos crentes, porque estamos dando bons testemunhos. E os de fora têm nos perseguido, porque andamos em amor, porque temos uma vida correta diante de Deus. Ele está dizendo, olha, se despojem de toda impureza e acúmulo de maldade, e acolham com mansidão a palavra em vós implantada, o qual é poderosa para salvar a vossa alma. O problema é que a gente tem acolhido a palavra com mansidão, mas a gente não tem se despojado da impureza e acúmulo de maldade. O problema é que a gente tem misturado as doutrinas, a gente tem misturado aquilo que a gente aprende lá fora, aquilo que a gente aprendeu em outras igrejas, em outras religiões. A gente traz isso e coloca a palavra por cima. Mas a Bíblia está dizendo que a gente tem que se despojar da impureza e acúmulo de maldade. Os pensamentos errados sobre Deus, os pensamentos errados sobre a palavra. A gente tem que resetar isso na nossa mente. E acolher com mansidão a palavra pura, genuína, que diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Que diz que Ele é bom e toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. E é essa palavra, isso é evangelho. Os surdos ouvem, os cegos veem, os coxos andam. Aos pobres o evangelho é pregado. Essas são as boas notícias que nós devemos espalhar para as pessoas lá fora. Essas são as boas notícias que nós devemos viver todos os dias. Diga, Deus é bom. Diga, eu sirvo a um Deus de caráter. Você pode ficar de pé. Você aprendeu alguma coisa hoje? Graças a Deus. Aleluia. Aqui, irmãos, nós pregamos isso. Aqui nós pregamos a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Nós pregamos que Deus é bom. Aqui nós não pregamos que Deus é mau, que Deus mata, que Deus fulmina, que Deus prejudica, que Deus atrapalha. Não. Existem outros lugares por aí que pregam isso. Aqui nós pregamos isso. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Nós pregamos a bondade, a fidelidade de Deus. Você está aqui? E acima de tudo, nós vivemos a bondade de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias de Deus, elas se renovam a cada manhã nas nossas vidas. E essa é a causa de não sermos consumidos. Uau! Diga, eu desfruto da bondade, da fidelidade, da misericórdia de Deus todos os dias. O salmista diz, bondade e fidelidade me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na sua casa para todo sempre. Pai, obrigado pela tua palavra, porque ela é a verdade. Nós aceitamos a tua palavra, nos despojamos de toda impureza e acúmulo de maldade, para acolher com mansidão toda palavra que em nós é implantada, porque sabemos que ela é poderosa para salvar as nossas almas. Não ficamos com os conceitos do mundo, com os conceitos da sociedade, com os conceitos da religião. Não ficamos com os conceitos da filosofia, Pai, mas ficamos com a tua palavra. Nós amamos a tua palavra, amamos o Senhor e cremos na tua fidelidade, no teu caráter, na tua bondade, porque temos provado e visto a tua bondade todos os dias e habitaremos na tua casa para todo sempre. Te amamos, te bendizemos, somos gratos ao Senhor, em nome de Jesus. Tem alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu Jesus como Senhor da sua vida? Eu quero te dar essa oportunidade
oportunidade. Talvez você esteja aqui e nunca tomou uma decisão de receber Jesus. Veja, seguir Jesus não é você mudar de religião ou mudar de igreja, mas é você se tornar discípulo dele. É você seguir a ele com todo o seu coração. É você entregar a sua vida a ele. É uma decisão. Você muda a sua vida, a sua história, a sua trajetória quando você toma essa decisão. Jesus, certa vez, ensinando para um homem religioso, ele disse que é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E receber Jesus é você nascer de novo, nascer do Espírito. Talvez você esteja aqui e só nasceu da carne, mas hoje é a oportunidade que você tem de nascer do Espírito, de se tornar uma nova criatura em Cristo Jesus. Se você está aqui e ainda não tomou essa decisão de receber Jesus, faz um sinal com a sua mão. Nós queremos orar por você. Tem alguém? Todos crentes. Tem alguém aqui que já recebeu Jesus, mas ainda não recebeu o batismo no Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Todos cheios? Graças a Deus. Tem alguém com alguma dor, alguma enfermidade, gostaria de receber imposição de mãos e sair daqui curado? Os surdos ouvem, os cegos veem, aleijados andam e aos pobres é pregado o Evangelho. Tem alguém? Todos curados? Que bênção. Uma igreja salva, cheia e curada. Que bênção. Glória a Deus, irmãos. Estamos encerrando o nosso culto. Eu tenho algumas indicações doutrinárias, ou literárias, também doutrinárias. Esse livro é El Shaddai, o Deus Mais Que Suficiente. É um livro maravilhoso. Você lê, irmãos, em alguns minutos, mas certamente um livro poderoso que vai edificar muito a sua vida. Passa lá, aproveita a Black Week hoje, ó. Meu Deus do céu. Eita, Jesus. Eu acho que eu vou desistir. Não, vamos encerrar a Black Week hoje. Meu Deus, tá muito barato. Esse aqui é um dos meus livros preferidos, tá? Esse livro eu já devo ter lido ele certamente mais de 20 vezes, bem mais. Eu amo esse livro. É um livro maravilhoso. Certamente vai edificar a sua vida. Então eu quero recomendar para você de Kenneth Hagin, livro Redimidos da Miséria, da Enfermidade e da Morte. Aproveita lá a Black Week, tá bom? Sábado, você tem um compromisso. Quem é que vai ter sábado? Formatura do Rema, lá no Espaço Sucesso, tá bom? Então, 8 horas da noite, vai lá, leva o convidado com você. É aberta ao público, entrada gratuita. Você pode levar um caminhão de pessoas, tá? Pode levar um ônibus lotado. E nós vamos estar lá celebrando. Será um tempo glorioso e certamente nós vamos ser grandemente abençoados, tá bom? Então, estamos encerrando o nosso culto. Vá em paz, seja abençoado na prática dessa palavra. Eu declaro um restante de semana poderoso, extraordinário. O avivamento já começou. Eu declaro seu coração afogueado. Eu declaro você vivendo coisas extraordinárias, experiências sobrenaturais, e você desfrutando da bondade, da fidelidade, do caráter de Deus nesse tempo, em nome de Jesus. Fica com o telefone ligado, porque ele vai tocar. Boas notícias estão chegando. Vai em paz, em nome de Jesus.